E se eu te dissesse que aquilo que mais te aprisiona não tem forma, nem peso, nem paredes? A maior prisão não é feita de ferro, mas de pensamentos. Enquanto muitos acreditam que o mundo lá fora é cruel, poucos percebem que a verdadeira batalha acontece dentro da própria mente. O mais perturbador é que quase ninguém fala disso. Preferem seguir cegos, presos a correntes invisíveis. Vivemos acreditando em ilusões, que o tempo é real, que a solidão é castigo, que a sombra precisa ser ignorada. Mas e se tudo isso fosse mentira? E se aquilo que você teme tanto, o silêncio, o vazio, os pensamentos obscuros, fosse, na verdade, a chave para sua própria libertação? Parece contraditório, não é? No entanto, os sábios sempre souberam que o perigo e a salvação moram no mesmo lugar, dentro de nós. Hoje, você vai atravessar comigo um caminho oculto, onde cada passo revela verdades que poucos têm coragem de encarar. Um caminho onde o peso invisível dos pensamentos, a prisão mental, a sombra, a solidão e até o tempo se desmancham diante dos seus olhos. Mas cuidado, uma vez que você enxergar essas revelações, não poderá mais voltar ao que era antes. O peso invisível dos pensamentos. É curioso como, muitas vezes, os maiores inimigos não estão fora de nós, mas dentro da nossa própria mente. Pensamentos constantes, vozes internas que insistem em repetir o mesmo drama, como um disco arranhado. Alguém pode estar em um lugar silencioso, mas sentir um barulho ensurdecedor dentro de si. Esse peso invisível cansa, tira o sono e até transforma pequenos problemas em monstros gigantescos. É como carregar uma mochila cheia de pedras, sem nem perceber. A mente, quando não controlada, se transforma em uma prisão elegante, com grades invisíveis. Quantas pessoas você já viu desistirem de sonhos só porque acreditaram demais em seus medos? É como se cada pensamento negativo fosse uma corrente amarrando seus pés. E o mais curioso é que essas correntes não são reais, mas a sensação é tão intensa que parece impossível se libertar. Esse é o poder silencioso e oculto da mente sobre o corpo. Mas existe um segredo antigo, que sábios e mestres sempre ensinaram. A mente pode ser domada. Imagine sua cabeça como uma casa cheia de janelas abertas. Se você não escolher o que entra, qualquer vento bagunça tudo. Um simples exercício de respiração, uma prática de escrita diária, ou até a leitura de frases inspiradoras pode mudar o rumo dos pensamentos. E quando se aprende a conduzir essa força, ela deixa de ser um peso para se tornar um portal. E é justamente nesse portal que mora algo ainda mais profundo. A prisão criada pela mente. Muitas vezes, as pessoas vivem presas em muros que ninguém construiu além delas mesmas. É como estar em uma cela sem portas trancadas, mas nunca ousar sair porque acredita que está fechada. Essa prisão mental não tem grades visíveis, mas limita cada passo, cada escolha. Quantos talentos foram enterrados, não por falta de capacidade, mas pelo excesso de pensamentos que diziam: não dá, não consigo, não é para mim? A mente tem um truque cruel, faz você acreditar que está no controle, quando na verdade é o contrário. É por isso que tantos vivem repetindo padrões, como se estivessem em um labirinto sem saída. Pensamentos de fracasso geram atitudes de medo, que confirmam o fracasso e alimentam ainda mais o ciclo. É um círculo vicioso, silencioso, quase imperceptível, mas devastador. Quem não percebe, passa a vida inteira obedecendo ordens invisíveis. Mas a mesma mente que aprisiona também pode libertar. É como um espelho. Quando você muda a forma de olhar, a imagem refletida também muda. Técnicas antigas como a meditação, ou até exercícios modernos de autoquestionamento, ajudam a quebrar os padrões. Perguntar se esse pensamento é realmente meu, ou apenas um reflexo do medo, já abre frestas nessa prisão. E quando a luz entra, ela revela algo ainda mais intrigante: a sombra escondida que todos carregam. A sombra que todos carregamos dentro de cada pessoa. Existe uma parte que prefere ser ignorada. A sombra não é apenas um conceito psicológico, mas uma realidade palpável para quem se atreve a olhar para dentro. Essa sombra guarda memórias, traumas, medos e desejos que foram rejeitados. É como um quarto escuro em uma casa antiga, sempre mantido fechado, mas de onde se escutam ruídos estranhos. E quanto mais tempo deixamos essa porta trancada, mais forte parece o som que vem de lá. Carl Jung dizia que negar a sombra é como alimentar um monstro invisível. Cada vez que fingimos que nossos defeitos não existem, eles crescem na escuridão. A raiva não admitida vira explosão. A inveja não reconhecida vira veneno.
O medo não enfrentado vira paralisia. É como varrer sujeira para baixo do tapete. Pode enganar os olhos por um tempo, mas o chão vai tremer quando o peso se acumular. A sombra não desaparece só porque não a olhamos. Mas curiosamente, é nessa sombra que também se esconde uma grande fonte de poder. Muitos artistas, pensadores e líderes encontraram sua força justamente quando encararam seus lados obscuros. É no reconhecimento do medo que nasce a coragem. É no contato com a dor que floresce a sabedoria. Quem ousa entrar nesse quarto escuro, descobre que a sombra não é inimiga, mas um guia. E quando essa porta se abre, revela um caminho ainda mais solitário e misterioso. A solidão como portal, a solidão sempre foi temida, mas poucos percebem o quanto ela pode ser transformadora. Para a maioria, estar só é sinônimo de vazio, abandono, silêncio incômodo. Mas, para os sábios, a solidão é um portal, uma travessia obrigatória para quem deseja se conhecer de verdade. Afinal, quando todas as vozes externas se calam, sobra apenas a mais difícil de encarar interior. E essa, quase sempre, é a que mais tenta ser ignorada. É curioso notar que muitos mestres espirituais buscaram longos períodos de isolamento. Buda meditou sob a figueira. Jesus se retirou ao deserto. E até os monges antigos passavam meses em cavernas silenciosas. Não era fuga, mas encontro. A solidão os colocava frente a frente com seus fantasmas e, ao mesmo tempo, com suas respostas mais profundas, porque só no silêncio absoluto é que se pode ouvir o que está escondido dentro da própria alma. Mas a solidão também é um teste. Ela pode curar ou enlouquecer, dependendo de como é encarada. Quem a abraça descobre clareza, propósito, autodomínio. Quem a rejeita, mergulha em angústia, desespero e medo. É como atravessar uma ponte estreita sobre o abismo. Quem olha para frente alcança o outro lado. Quem olha para baixo perde o equilíbrio. E ao atravessar essa ponte, o viajante se depara com uma revelação ainda mais perturbadora. A de que o tempo, talvez, não seja aquilo que sempre acreditou. O tempo como ilusão, o tempo é o maior truque que a mente já inventou. Crescemos acreditando que ele corre em linha reta, como um rio que nunca volta. Mas será mesmo assim? Filósofos e ocultistas antigos afirmavam que o tempo não é uma sequência de minutos e horas, mas um tecido maleável. Cada lembrança que carregamos no presente já é uma viagem ao passado. Cada ansiedade que sentimos é uma antecipação do futuro. E no fundo, tudo acontece aqui e agora. A ciência moderna começa a confirmar o que os místicos já diziam. O físico Albert Einstein certa vez declarou que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Isso significa que aquilo que chamamos de ontem não existe mais, e o amanhã ainda não nasceu. O que resta é um eterno instante que escapa por entre os dedos sempre que tentamos agarrá-lo, como areia fina caindo de uma ampulheta invisível. Se o tempo é ilusão, então nossas correntes também são. Quantos vivem presos a erros que já passaram, ou a medos de um futuro que ainda não chegou? É como caminhar por um corredor infinito, sempre perseguindo portas que nunca se abrem. Mas há aqueles que percebem a verdade e começam a dançar fora desse compasso. Eles descobrem que quando se rompe a prisão do tempo, um horizonte oculto se revela diante dos olhos. E é nesse horizonte que um novo caminho começa. Agora me diga, quantas vezes você percebeu que seus próprios pensamentos estavam te controlando? Quantas oportunidades você deixou escapar porque acreditou mais no medo do que na coragem? Talvez você tenha sentido a sombra em seus passos, ou o peso sufocante da solidão. Mas, se chegou até aqui, já sabe, nada disso é um inimigo, tudo é um portal para algo maior. E se o tempo não é o que parece, então a pergunta que fica é: quanto mais você está disposto a perder, acreditando em uma ilusão? Você prefere continuar andando em círculos dentro da prisão da mente, ou vai se libertar e descobrir quem você realmente é? A escolha nunca esteve lá fora, sempre esteve dentro de você. Se essas palavras despertaram algo em você, quero que escreva nos comentários: eu me liberto das correntes invisíveis. Isso será o seu primeiro passo. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar para a verdade. Porque o caminho é sombrio, mas ninguém precisa atravessá-lo sozinho.